Para a gente finalizar, pessoal, porque senão fica uma coisa muito extensa e é um assunto que, de fato, como o Zé Maurício disse de uma maneira muito gentil, para não falar que é um assunto um pouco mais chato, é denso, né, Zé? Para a gente finalizar, nós vamos falar um pouco de um estudo sobre transplante hepático, chama Transmet, é um estudo de transplante hepático. Esse estudo ele compara a quimioterapia e o transplante hepático versus a quimioterapia isolada em tumores coloretais, mas que tenham metástase hepática irressecáveis. Nós trouxemos aqui o Dr. Orlando, falamos sobre câncer de fígado e pâncreas, Uhum. e o primeiro assunto que ele falou, e falou bastante aqui, que me pegou até de surpresa, que a gente estava preparado, mas me pegou de surpresa a maneira dele conduzir, foi o transplante hepático. Uhum. E ele já defendia naquela ocasião o transplante hepático para doença metastática. Certo. Na verdade, eu vou ser sincero com você, eu não tinha conhecimento de um estudo que tivesse um N substancial. Uhum. Eu já falei isso em outras vezes aqui, eu tive uma discussão no Instituto Português de Oncologia, quando eu estive lá no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, e eles mostraram transplante hepático em câncer de estômago, 3 pacientes. Quer dizer, um N muito baixo. E Uhum. quando eu comecei a interrogar, tinha alguns vieses que não me convenceram. Certo. Então eu, obviamente, eu vi com maus olhos naquela situação. E era outro tipo de tumor, era tumor de estômago, é um tumor Uhum. complicado, é, Uhum. é diferente. É, e aí a gente vê esse tipo de evolução na medicina, Uhum. tanto na parte da quimioterapia, como esse aqui também na parte da cirurgia. Certo. Eu acho que você já pegou, mas eu fui passando por tudo isso. Olha, doença metastática, a gente faz aí. Eu sou, Zé, para tumor de colo retal, tumor de colo em especial, sou da época do esquema da Mayo Clinic. Você lembra disso? Eu não sei se você Mayo se Clinic? lembra, que era 5 Aham, fluoracil 5-fluoracil e leucovorin, D1 Covarin. ou D5. Uhum, sim. E eu vi surgir irinotecano e oxaliplatina, e depois a gente foi vendo surgir o bevacizumab, cetuximab vai indo. E o Uhum, que a gente tem hoje, que a gente faz com frequência, o Longsurf que tem hoje sim. e tudo mais, a Imuno gente vindo bem também. fazia exatamente. Eu vi surgir todo esse tipo de coisa, e eu quando cheguei aqui há 20 anos, eu tenho paciente que eu pedi para fazer ressecção de doença metastática e fez, passou comigo semana passada no Uhum, consultório aqui. E ainda falei para ela, eu falo muito de você, né? Você está uhum, viva bem, tanto que eu não coloco nem no nosso prontuário eletrônico que ela foi doença metastática, para quando as uhum. pessoas lerem não ter nenhum tipo de preconceito, Aham. porque ela já está faz 15 anos Ah, tá curada, né? em remissão. Então a gente viu isso acontecer. Sim. E agora a gente tem esse tipo de coisa Uhum, com o transplante hepático. Essa situação foi uma situação que eles fizeram uma avaliação de 2016, fevereiro, até julho de 2021, quer dizer, foi bastante tempo, e foi 94 pacientes, né? certo. Aham. Então teve uma idade mediana de 54 anos. Por que eu dei uma lida nisso? Porque eu queria saber quantos pacientes foram. Ah, não foram muitos. Não, foi Não, substancial, 94 quase foi 100 sim, aham. pacientes, né? E que teve uma boa resposta, né, Zé? Sim. Então, se você quiser, eu me empolguei um pouco mais, mas se você quiser falar um pouco a respeito Não, dos tá resultados, ótimo. fica à vontade aí. Eu acho que é um estudo que abre bastante discussão mesmo, porque os dados foram bem Foram bons, importantes, cara. né? Depois nós vamos falar do que resultou Isso. aí. Foi impressionante. Lembrando que esses pacientes são pacientes que tinham doença exclusivamente Muito hepática, tá? bem. Outra coisa que eu achei interessante é que tinha paciente em terceira linha de tratamento, né? Com doença exclusivamente hepática e que entrou. Não era a maioria, se eu não me engano, teve 13% só que estava em terceira linha, mas pacientes que passaram da primeira para a segunda linha só com doença hepática Terceira linha foi 16%. Foi primeira linha e isso. 44%, segunda 40%, e terceira linha Então era 16%. pacientes politratados, Sim, assim, pode paciente com exatamente. Isso aí. bastante já É. esquemas de quimioterapia realizados, né? Outra coisa interessante, O número e o tamanho. um número médio de lesões, 20 lesões hepáticas, Eu tenho o isso é número muito. exato, foi 20 o número médio, foi de 13 até 25 lesões. E o Isso, tamanho também eu tenho exato. É 54. 5,1 centímetros, né? E Isso. foi desde 3,7 até Verdade. 7,8 centímetros. Então, lesões grandes também. Lembrando que hoje a gente tem. E por que discutir a questão do transplante? Existe já transplante para em algumas situações, por exemplo, para
hepatocarcinoma com número X de lesões, a gente existia essa possibilidade. Sim, nós falamos aqui disso, mas Sobre- foi falado também do hepatocarcinoma. Mas até então, para doença metastática de um outro órgão, até então realmente a gente não tinha nenhum dado substancial. Não, e eu, sinceramente, eu via com preconceito. Uhum. Porque eu Sim, nunca tinha aham. visto dado substancial. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi, acho que, para você ter ideia, são mais de 10 mil artigos que são encaminhados para a ASCO, e são muito poucos que são Escolhidos. escolhidos. E, se eu não me engano, foi para uma discussão oral. Então, é um trabalho importante, que teve Importante. relevância a ponto de Sim, ser sim. discutido lá, né? Isso mesmo. E é claro que vai existir algumas dificuldades na realização do tratado, de implantação, por exemplo, de um protocolo desse, que envolve legislação, envolve a questão de você conseguir um órgão, né? Não é tão fácil, ainda mais no Brasil, você tem uma fila muito grande. Mas isso aí talvez são coisas que a gente vai. Hoje as coisas estão evoluindo tanto. Esses dias atrás a gente acabou de ver o primeiro transplante interespécies, né? Teve um caso nos Estados Unidos de transplante de coração de porco. Porco, isso. E o Por cara... causa da anatomia, que é muito Isso, exatamente. parecida. Então, assim, a gente não sabe até onde vai. Daqui a uns tempos pode ser que a gente consiga desenvolver um órgão através de célula-tronco, etc, Sim. etc, né? É. E aí você fazer uma troca, Com mais facilidade. mais facilidade, tudo. Nós temos Mas- aqui na cidade um transplantado, mas por outro motivo. Outro motivo, Insuficiência. Eu vou trazer ele aqui. Porque eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber como é que vive um O transplantado. transplantado, E né? As dificuldades, né? cara, ele vive muito bem. Você vê a fisionomia dele pré-transplante e pós, amarelo pós-transplante normal. A faculdade onde eu fiz na Universidade Federal do Acre. E lá a gente tinha o transplante. Lá, então, começou com o transplante renal. Quando a gente estava saindo, a gente tava começando a fazer os transplantes hepáticos. Porque na região norte tem muita hepatite. Hepatite Verdade. B, C, delta, e em algumas situações a gente faz o transplante, né? Então, eu tive essa oportunidade de ver como é que é o dia a dia, né, dos pacientes. É interessante. O Brasil é legal. interessante, né? O Leandro Morozinski fez em Santa Maria. Então Uhum. ele tem uma mão para esôfago incrível por causa Por de causa do chimarrão e chimarrão e dos etc. O tumores de Brasil é muito interessante, porque é grande, né? e É um cada país muito região grande, é né? uma Cada demanda região, diferente. exato, com a sua Então, característica. por exemplo, lá a gente tinha Esse tipo serviço de de coisa, transplante. Aqui no Mato Grosso a gente não tem. Tem um serviço de transplante muito importante em São Luís, no Maranhão, que é o Orlando que veio aqui. Ele Transplante hepático faz também, transplante. né? Ele falou se precisar, né? Ele falou até aqui pra gente naquela situação. E que lá é referência. E ele falou uma coisa interessante, de não pulverizar serviços. Isso eu Uhum. concordo. De fortalecer os serviços existentes e não pulverizar. Porque, na verdade, isso depende muito da mão do cirurgião e da prática, né? Sim, e isso é uma coisa muito complexa. Exatamente. Se você tiver muita prática, você aumenta a chance da sobrevida, Sim. você aumenta muito, né? Em Curitiba eu fiz na Universidade Federal, lá da Universidade Federal do Paraná, né? Onde tem o Hospital de Clínicas. No Hospital de Clínicas a gente tem tanto transplante quanto hepático e renal. Sim. Mas eu trabalhava também no Hospital do Cajuru, que é um ponto de transplante renal. E eu era da clínica médica e ficava responsável por pegar. Assim, tem muita complicação. Então o paciente toma imunossupressor e tudo, tem algumas coisas. Eu vou ver se eu trago um transplantado aqui. Foi muito legal. interessante. Eu estou devendo até trazer. Já falei com o Leandro, vou trazer o Leandro aqui também para a gente conversar a respeito disso. Como é que é a vida? Porque a gente fala desde coisa desse tipo de coisa, que é uma coisa muito específica, até esse tipo de curiosidade, que é interessante. Tem muito médico que nunca viu, fala a verdade. Exato. Se pegar médico tem medo, novo, né? a pessoa chega no pronto atendimento, ele nunca nem viu. Às vezes tem medo dos nossos pacientes oncológicos. Exatamente, é bem isso. Pra gente seguir aqui, Zé, falar a gente deu uma desviada, mas aí falar dos resultados, que foram resultados muito importantes mesmo. Sobrevida global em 5 anos, a gente teve 57%, né, dos pacientes que fez o transplante versus 13%. Também com a redução do risco aí de morte de quase 80%, né, de 73%. Foi 73% em 5 anos para os transplantados e 9% para os não transplantados. Foi isso, né? Isso. E o redução de risco e redução do tempo de progressão foi de 17 versus 6,4, também com um hazard ratio importante. 40% ficaram livres da doença completamente. Isso.
Teve alguns casos, ó, só 3% tiveram alguma intercorrência com relação e faleceram, 8% precisaram retransplantar, né? Mas você vê que a grande maioria, mais de 90% aí, não teve problema e manteve-se Então bem, né? foi um grande resultado. Esse diferencial de 73 para 9 foi uma coisa que a gente deve considerar mesmo, né? Sim. Me chamou muita atenção.